crianças! Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo. Vocês estão bem? Espero que todos estejam muito bem. Pessoal, e nessa semana a professora Renata estará juntinho com a gente, trazendo aquelas dicas maravilhosas para poder melhorar a nossa habilidade de leitura. Além disso, vamos conversar sobre equilíbrio ambiental. E para isso, nós aprenderemos em ciências as posições dos seres vivos na cadeia alimentar, em literatura e linguagem, estabelecer expectativa em relação ao texto, reconhecer textos literários e relacionar as ilustrações e os recursos gráficos. Em matemática, nós vamos usar as estratégias de divisão para resolver problema. Tem coisa boa vindo aí, hein, pessoal? Eu vou deixar vocês com a professora Renata, vou ficar ali no cantinho, logo eu volto, tá? Obrigada! Então vamos, pessoal. Das outras vezes que eu estive aqui, já falei para vocês que eu sou apaixonada por literatura e quero colocar essa paixão em vocês. A gente precisa pensar no valor da literatura. Trouxe essa imagem aqui, eu quero que vocês analisem comigo. Em um livro de literatura, a gente pode muita coisa. Nós podemos viajar por outros lugares, nós podemos conhecer e entender outras culturas, podemos sentir muitas emoções, medo, entusiasmo, alegria. Cabe muita coisa nos livros de literatura, tá? E eu quero colocar essa paixão em vocês. Quem já descobriu o quão bom é ler um livro de literatura sabe do que eu estou falando. Se você ainda não descobriu, talvez é porque você não tenha encontrado o livro certo. Aquele que você gosta e que vai te contagiar e você vai ficar louco por ler livros de literatura. Espero que vocês encontrem esses livros. Venha conosco para esse time de leitores de literatura. Pessoal, para a aula de hoje escolhi esse livro aqui. Antes de nós viajarmos na leitura dele, vamos olhar um pouquinho a capa. Vocês já aprenderam que há muitos profissionais que trabalham até o livro ficar pronto na nossa mão. Nós temos a editora, aqui ó, a editora desse livro. A editora é aquela empresa que contrata o escritor que vai escrever o livro. Tem também o ilustrador que vai fazer as ilustrações e quão ricas ficam essas ilustrações. Tem também um profissional que se chama diagramador. Ele vai ajustar o texto na ilustração e deixar o livro pronto. Aí vai para a gráfica imprimir e ele ficar prontinho nas nossas mãos. Ai, como é bom receber presente com um livro, não é? Então, além disso, muitos livros, principalmente os livros que ficam muito bons, têm um trabalho de outro profissional, o tradutor. Esse livro, por exemplo, não foi escrito aqui no nosso país. A autora, Anushka Ravishankar, é indiana. Isso mesmo, lá da Índia. Vejam, aqui está o Brasil e nós teríamos de viajar por todo o continente da África até atravessar e chegarmos aqui, na Índia. Esse livro foi escrito lá. É muito interessante a gente pensar que a gente lê livros que crianças de outras partes do mundo leem também. Ele foi traduzido para a nossa língua e não só para a nossa língua. Olhem aqui, outra capa, em outra língua. Aqui está em espanhol. Los elefantes nunca olvidam. Que nunca, na nossa língua, elefantes nunca esquecem. Então, ó, vamos viajar agora nesse livro que já viajou por várias partes do mundo, tá bom? Estão curiosos para ler o livro? Que bom! Mas, gente, antes de lermos, quero falar alguma coisa com vocês. Já aconteceu com vocês de vocês lerem um texto para professor ou para os pais de vocês e ao final alguém pergunta: o que vocês entenderam? E aí vocês pensam assim: não entendi nada, não me lembro. Já aconteceu? Então, meu objetivo agora é ensinar algumas estratégias de leitura que vai ensinar você a entender melhor os textos que você lê. Todos os textos, não só livro de literatura, texto de história, de geografia, tá bom? Então vão lá comigo. Antes disso, o que são estratégias?
Gente, estratégias são aquelas coisas que a gente faz pensada, consciente para a gente conseguir um objetivo. Por exemplo, para ganhar um jogo de futebol, o técnico pensa em algumas jogadas, em alguma estratégia até os jogadores conseguirem fazer o gol, não é verdade? Nós temos também estratégias para a gente jogar um xadrez, jogar dama, não é isso? Ai, vocês são ótimas estratégias quando vocês querem ganhar alguma coisa da mãe ou fazer um pedido. Se ela tá brava, vocês não são assim? Começa primeiro lavando a louça, elogiando o cabelo da mãe, não é? Isso são estratégias. Vocês fazem de maneira consciente, pensado, para conseguir atingir o objetivo. Então agora nós vamos entender melhor o texto que a gente lê, porque nós vamos aprender algumas estratégias de leitura, que a gente vai fazer de maneira consciente, pensada, antes, durante e após ler um texto para a gente entender melhor esse texto, ok? Vou dar 2 dicas hoje, 2 estratégias de leitura. Então vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção e a partir de hoje, sempre que for ler um texto, ativem essas estratégias de leitura. Primeiro, quando a gente pega um texto, seja um livro ou qualquer outro texto que você vai estudar ou ler para aprender alguma coisa, primeira coisa, vocês vão ativar o conhecimento prévio. Que é isso, Renata? Vocês vão lembrar de tudo que vocês já sabem sobre esse assunto. Quando a gente pega um texto que a gente não sabe nada sobre ele, nossa, fica muito difícil. Mas quando a gente começa a lembrar, não, mas eu já sei alguma coisa sobre isso, até o nosso corpo muda. A gente fica mais disposto, o cérebro começa a prestar mais atenção na leitura daquele texto. Por exemplo, nesse livro, Elefantes Nunca Esquecem. Vamos começar a buscar lá na memória. O que eu sei sobre esses animais? O que eu já sei sobre os elefantes? De onde, de quais países eles são comuns? Sei que tem na África, na Índia, eles são uns animais muito importantes. Elefantes nunca esquecem, eu sei que elefantes têm boa memória. Ele não esquece de quem os trata bem ou de quem também os trata mal. E aí, a gente vai, eu disse para vocês que a autora é da Índia. A gente começa a lembrar o que eu sei sobre a Índia, sobre a cultura do povo indiano. E esse monte de conhecimento vem para o nosso cérebro e a gente já começa a ficar mais disposto para ler esse livro. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai relacionando aquilo que a gente já sabia com as coisas que a gente vai aprendendo nesse texto, certo? Então, primeira estratégia, lembrar o que eu já sei sobre esse assunto. Logo quando a gente lê o título, a gente já começa a fazer essas conexões do que eu já sei sobre o assunto, beleza? Segunda dica, segunda estratégia de leitura, fazer perguntas para o texto. Isso mesmo. Na sua cabeça, a gente vai criando hipóteses. Será o que vai acontecer? Igual quando a gente assiste novela. Quando a gente assiste a novela, a gente pensa assim, nossa, será que ele vai descobrir o segredo daquela mocinha? Será que agora ele vai prender o bandido? E a gente fica louco para começar o outro capítulo, para a gente descobrir se a gente estava certo ou não do que vai acontecer, não é mesmo? Para ler livro é assim. A gente vai lendo e fazendo pergunta. Ué, será que vai acontecer o que agora? Eu acho que vai acontecer isso. E aí a gente vira a página buscando as respostas. E quando a gente lê procurando o que a gente quer saber, a gente lê com mais atenção. Vamos recordar? 2 estratégias que eu dei hoje. Ativar o conhecimento prévio, lembrar o que eu já sei sobre esse assunto e, à medida que eu for lendo, eu vou fazendo perguntas sobre o que será que vai acontecer e vou continuando a minha leitura procurando as respostas que eu quero saber. Certo? Agora sim, ative essas estratégias de leitura e vamos para o livro. Elefantes Nunca Esquecem. Vamos lá para a leitura. Aqui nós já temos alguns animais que nós não sabemos ainda o que é. Elefantes Nunca Esquecem, de Anushka Ravishankar. O silêncio cobria a floresta quando desabou o temporal. Crá, sapte, cabrum! Raios, trovões, chuva, barra!
barrão! Barriu o elefante apavorado. Respondeu o vento desvairado. Quando a chuva acabou e o sol apareceu, o elefante descobriu que estava sozinho. Ele ouviu guinchos de macaco. Bambalalão, pra frente e pra trás. Bambalalão, atacar macacada. Bambalalão e tombe cocada. Tum, tuque, tum, tuque. Crac! Um coco acertou seu coco. Basta, pensou o elefante e fugiu dali. Água era tudo o que ele queria para se livrar daquela agonia. Os búfalos pareciam tão calmos, tranquilos. A água do rio tão gostosa, fresca e verdinha. O elefante pensou que podia ficar com eles. Quem sabe até brincar com eles. Com um bebê búfalo, ele nadou e chafurdou. Descobrimos os animais da capa, são búfalos. O búfalo inventava e o elefante imitava. O elefante sentia que tinha encontrado um amigo. Acabou-se o que era doce. O que será que vai acontecer? Os búfalos fugiram de repente. O elefante ficou triste, carente. Será que não gostaram dele? Será que ele era mau? Será que cheirava mal? A razão da fuga rápida logo ficou bem clara. O elefante estremeceu de medo. E aí? Que fim terá esse elefante? Será que ele vai ser devorado? Vamos virar a página e descobrir. Um búfalo empurrou o elefante para a frente. Corre, vamos, vem com a gente. Dali em diante ficaram juntos. O elefante cresceu e ficou forte e passou a abrir caminho para os búfalos. Quando o capim secava, fazia cair folhas das árvores. Barrão! Agora o tigre não se metia mais à besta. Suas orelhas eram muito grandes. Seu focinho era comprido demais. Sua cor era esquisita e seu corpo era gigante. Ele não podia mugir, ele só conseguia barrir. Mesmo assim, o elefante gostava de ser búfalo. Um dia, no rio em que eles preguiçavam, vários elefantes sedentos chegaram e os búfalos acharam melhor ir embora. E agora? O que será que esse elefante vai fazer? Barrão, barrão, barrão! Barriram chamando os elefantes. Berraram chamando os búfalos. E ele ficou no meio. Para lá, para cá, para onde ele deveria ir? Elefante ou búfalo? O que vocês acham? Mas no fim, a resposta era uma só. Vamos descobrir? Búfalo para sempre ele seria. E aí, gostaram? Esse eu amo. Viram como ele é rico? Como o texto fica juntinho com a ilustração? Viram quantas onomatopeias? Lembra aquelas palavrinhas que imitam os sons? Muito bacana esse livro, vale a pena reler, hein? E vocês
Adivinharam? Vocês pensaram que o elefante ia voltar para a família elefante? Ou você acharam que ele ia ficar com o búfalo mesmo? O final te surpreendeu ou não? Vocês conhecem alguém que vive numa família adotiva também? Isso, os livros de literatura às vezes nos fazem lembrar de coisas da nossa vida ou da vida de alguém que a gente conhece. É isso mesmo, a gente faz conexão dos textos que a gente lê com o mundo, com a nossa vida. Mas essa é uma outra história que eu vou voltar para explicar para vocês. Porque fazer relação do texto que a gente lê com a nossa vida é uma outra estratégia de leitura que faz a gente entender muito melhor os textos que a gente lê, ok? Então, quero voltar outras vezes para nós aprendermos novas estratégias de leitura e viajarmos com a literatura. Agora, vocês vão continuar com a professora Mauriele e é minha vez de sentar e assistir essa aula que tá top. Até a próxima! Pessoal, que história legal! Os elefantes nunca esquecem. Nossa, amei! Gente, essa história foi escrita pela Anushka Ravishankar e ela nos trouxe 4 animais. Vamos relembrar? Trouxe o búfalo, o elefante, o tigre e o macaco. Ela trouxe a fauna da região dela, do país que ela nasceu, da Índia. Bom, aqui no nosso país, nós não temos o elefante. Os búfalos foram trazidos para cá no final do século XIX. Tigre a gente também não tem, mas macaco a gente tem várias espécies de macaco. Então, ela trouxe a realidade do país dela. Pessoal, o tigre, ele não faz parte da nossa fauna brasileira, mas a gente pode encontrar em zoológicos. E quando ele apareceu, o que é que aconteceu? O que é que os búfalos fizeram, ó? Correram, empurraram o elefante que ainda era jovem para correr também. Vocês sabem por que é que isso aconteceu? Vocês sabem por que é que os búfalos fugiram? Ah, é porque, vejam só o que o texto nos diz. Os tigres caçam sozinhos à noite. Suas presas favoritas são cervos, antílopes e búfalos. Em geral, evitam animais grandes, como elefantes e ursos. Vocês lembram que quando o elefante estava adulto, ele conseguiu afugentar o tigre? Viram? E também tentam se manter longe dos seres humanos. Às vezes, porém, atacam pessoas para se defender ou por falta de outro alimento. Então, quer dizer que existe uma relação alimentar entre eles, entre o tigre e o búfalo, onde o tigre é o predador e o búfalo é a presa. Mas nós já aprendemos sobre a cadeia alimentar. Vamos montar juntos uma cadeia alimentar com esses animais? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui nós temos o búfalo, não é verdade? E o tigre, a gente já sabe que ele se alimenta do búfalo. Mas e o búfalo? Será o que o búfalo come? Ah, e ele se alimenta de plantas herbáceas, de vegetais, assim como a vaca, o boi, que a gente conhece bem. Bom, pessoal, aqui nessa cadeia alimentar, nós temos as plantas, que elas são o que mesmo? Vocês se lembram a classificação dela? Elas são produtores. Por que mesmo que recebe esse nome? Sim, isso mesmo, porque elas produzem o próprio alimento através do gás carbônico, da energia do sol e da água. Muito bem. E depois que o búfalo, né? O búfalo se alimenta da planta, ele passa a ser, então, o consumidor primário. Isso mesmo, ele é o consumidor primário, porque ele se alimentou da planta. Ele é um animal herbívoro. Agora, o tigre que comeu o búfalo, que se alimenta do búfalo, ele a gente chama de carnívoro. Muito bem. Se o búfalo foi o consumidor primário, o tigre vai ser o quê? O consumidor secundário. Isso mesmo, consumidor
primário é o búfalo, o consumidor secundário é o tigre. Agora, vocês acham que algum animal se alimenta do tigre? O que vocês acham? Ai, o tigre, um tigre adulto, saudável, ele é muito forte. Ele afugenta todo mundo, então ele é considerado um predador lá do topo da cadeia. Então, possivelmente, quem vai se alimentar dos restos mortais dele vai ser quem? Quem é que se alimenta dos restos mortais? Vocês se lembram? Isso mesmo, são os decompositores. Isso, os decompositores. Nós temos a nossa cadeia alimentar formada. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e os decompositores que vão se alimentar dos restos do tigre quando ele falecer. Viram só que interessante, que legal? A gente conseguiu aplicar a partir da história os nossos conhecimentos sobre cadeia alimentar. Pessoal, e agora vamos pensar uma coisa? Vamos supor que os búfalos não tenham mais a planta para se alimentar. Será que o tigre vai ser afetado? O que vocês acham? Isso vai interferir em alguma coisa na vida do tigre? Ah, muito bem, vai sim. Porque o búfalo não tem mais o que alimentar, ele pode correr risco de extinção. E aí o que o tigre vai comer? Ele também vai correr risco de extinção. Por isso que é muito importante a gente cuidar, preservar e respeitar a natureza. Ela tem todo o seu equilíbrio. Se a gente afetar mesmo que um pouquinho esse equilíbrio, várias espécies podem sofrer riscos de extinção. É verdade. Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer um animal bem diferente, o búfalo. Eu não conhecia bem o búfalo. Então, veja só que ideia bem legal para quando você conhecer algum animal diferente. Você pode montar a sua enciclopédia animal. Olha que legal. Você coloca o nome, onde ele vive, o tamanho e o peso, do que é que ele se alimenta. Imagina você construir uma enciclopédia com vários animais, bem caprichada, bonita, e depois mostrar para os seus colegas. Eles vão achar o máximo, vai ficar ótimo, eu tenho certeza, vocês são muito caprichosos. E você vai aumentar o seu conhecimento. Mas olha só, esses animais ainda vão participar muito da nossa aula. Eu trouxe um jogo, preparei um jogo bem legal, que é a trilha da divisão animal. Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. O tabuleiro da trilha, que eu já vou mostrar, um dado numérico, papel, lápis, borracha, calculadora para conferir, tá? Só para conferir as nossas contas. E pode usar tampinhas também. Espera aí, se organiza que eu vou me organizar aqui para a gente poder brincar junto. Bom, então estou com todos os meus materiais prontos aqui e vamos começar. As regras vão estar disponíveis para vocês. Vocês vão receber junto ao PET da semana esse tabuleiro, que é o tabuleiro da trilha da divisão animal. Aqui embaixo tem o link do site onde eu peguei todas essas informações desses animais. Quero ver quem vai ter curiosidade depois de pesquisar na internet cada um desses animais para poder conhecê-los. Aqui a gente tem informações das mais variadas, né? Tempo de vida, tamanho, peso, altura, tem várias informações. E como vai funcionar o nosso jogo? Bom, você vai escolher com quem você quer brincar, tudo bem? Vocês vão precisar só de um dado, mas usem tampinhas para marcar os jogadores. Eu vou usar, eu estou brincando sozinha aqui, né? Só eu e vocês em casa. Então, eu vou usar essa tampinha para poder marcar. Todos os jogadores vão começar na primeira casa, aqui no início, ó, elefante asiático. Qual é a regra? Você vai posicionar a pecinha e vai ler a informação. Elefante asiático, altura máxima 280 centímetros. Olha, o número que nós temos é o 280. Então, eu tenho que jogar o meu dado e o número que cai aqui, eu vou ter que fazer a divisão do 280 por ele. Tudo bem?
Se eu acertar minha divisão, eu vou avançar 2 casas, vou lá na Arara Escarlate. Mas se eu errar, eu vou ter que voltar uma casa, então eu vou ter que começar de novo. Então vamos lá? Vamos demonstrar esse jogo? Bom, torçam por mim aí, hein? Vamos lá. 5, olha só. O dado caiu no algarismo 5, no número 5. Então, eu preciso fazer a minha divisão. 280 dividido por 5. Lembra que a calculadora que vocês receberam no kit, vocês vão usar só para conferir a conta, hein? Se acertou ou não. Então, vamos lá. Vamos colocar as 3 ordens, como nós estamos aprendendo, para poder nos orientar, tudo bem? 2, eu posso dividir 2 para 5? Não. Então, eu informo para a centena que eu não consegui dividir ela sozinha colocando um 0 e vou unir a centena com a dezena. Que número virou? 28. Muito bem, 28. Que número eu vou multiplicar por 5, ó, a tabuada do 5, que o resultado vai chegar perto do 28. Ou eu posso pensar também, 28 dividido por 5 dá quanto? Bom, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30. Epa, passou. Então, vou ter que usar o 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Coloco o resultado aqui e vou fazer a subtração. 8 menos 5, sobra 3. 2 menos 2, 0. Oba, terminei? Não terminei, ainda não resolvi a unidade, ó. Vamos resolver a unidade. Que número virou? 30. Então, vamos lá, ó, na unidade. Que número eu vou multiplicar por 5, que o resultado vai chegar perto ou vai dar 30? Bom, 5 vezes 5 a gente já sabe que dá 25. 6 vezes 5, 30. É isso, 6 vezes 5 é igual a 30, e 30 menos 30, 0. Então, o resultado aqui é 56. Vamos conferir? 280 dividido por 5 é igual a 56. Acertei, então eu vou avançar 2 casas. Viram só, pessoal, que opção legal de jogo para a gente colocar em prática a nossa habilidade de divisão. Não se esqueçam de usar a calculadora para conferir os resultados, combinados? Hoje nós aprendemos 2 dicas legais de estratégia de leitura, colocamos em prática o que a gente já havia aprendido sobre cadeia alimentar e vamos continuar nos divertindo bastante. Não se esqueçam de realizar as atividades, combinado? E na próxima aula vocês vão ter surpresas excelentes com a professora Bruna. Não percam! Tchau, pessoal!